Queridos e amados irmãos, nós vamos retornar. Eu disse que ia dizer alguma coisa que eu não lembro mais no retorno. Sério, eu esqueci mesmo. Estávamos nos negócios de Apocalipse. A gente entrou e tal. Você ia falar sobre Adão e Eva. Ah, tá, obrigado, é isso aí mesmo. É assim mesmo, irmão, não tem jeito. Tem que acostumar, porque sei se é a idade, não sei o que é, mas não é que a minha memória ela é ruim, né? Eu não me lembro a última vez que eu esqueci alguma coisa. Então, é muita coisa na cabeça e a gente às vezes perde o fio da meada mesmo, né? Então, quando o homem, o Adão nós já aprendemos que é o casal, eles pecam. O que eles fazem? Qual é a primeira atitude, irmãos? Quando vão se apresentar diante de Deus? Bom, na verdade a primeira ação deles é se esconder, né? Então a gente já percebe que o pecado o que fez? Né? Colocou dentro do homem o medo a respeito de Deus. Até então isso não existia. Era um relacionamento harmonioso, onde o homem, na viração do dia, Deus, aliás, melhor dizendo, né? Ia até o homem para eles dialogarem. Olha, irmãos, que coisa inimaginável. Deus, assim, se encontrar toda tardezinha, né? Na viração do dia. O Criador chegar assim: e aí, meus filhos? Meus filhos, viu? Não era o homem, não. Por que a gente pensa todas essas coisas? A gente já vê que tem uma ponta de pecado nisso, né? Achar que era o homem. Então existe, inclusive, o pecado trouxe essas divisões que nós temos hoje, de achar, por exemplo, que a mulher é um ser inferior, que o pobre é um ser inferior, que o negro é um ser inferior, que o nordestino é um ser inferior, que alguém que não tem intelectualidade é um ser inferior. Então a gente foi fazendo, isso é tudo resultado de pecado, irmãos. Tudo isso é resultado de pecado. O tratamento que a gente tem, o pensamento que a gente tem, os sentimentos que a gente tem contra as pessoas ou em relação às pessoas, a gente percebe o pecado muito nítido que afetou tudo isso, né? Tanto é que o Evangelho vem para restituir tudo isso. Todo mundo é igual, não há macho, não há fêmea, não há servo, não há livre, não há judeu, não há grego, não há bárbaro, não há ninguém. Todos são um em Cristo. Acho que está escrito em Gálatas 3:28, se não me falha a memória, e vocês conferem aí, tá? Filipenses capítulo 2 também, lá pelos versos 3, 4, 5, mais ou menos, vai estar escrito também, ó, todo mundo é igual, ninguém se vangloria em nada, pelo contrário, considere os outros superior a você. Então, o Evangelho não veio nem para mostrar que todo mundo é igual, o Evangelho veio para mostrar que nós devemos ser inferiores aos outros, nós devemos servir os outros. Já pensaram, amados, se a humanidade, não vamos pedir demais, já pensaram se a igreja, não vamos pedir demais, já pensaram se as famílias, não vamos pedir muito, já pensaram se os casais vivessem assim, um para servir o outro? Já pensaram se um olhasse para o outro assim e falasse assim: você é meu alvo de serviço, você é meu alvo de sacrifício, você é o meu alvo de entrega? Já pensou se a gente olhasse assim o outro e visse nele a oportunidade de expressar Deus, de servir e de viver para aquela pessoa? Já pensaram, mano? Essa é a proposta do Evangelho. Não é nada utópico, é aquilo que Deus está trabalhando em nossa vida, né? Aí se a gente faz isso na conjugalidade, no matrimônio, a gente faz isso com a criação dos filhos, a gente faz isso na igreja, a gente faz isso na sociedade, e aí o negócio vai ficar bom pra caramba. Pra caramba não é muito teológico, mas, entendeu? Não é verdade, amados? Então assim, já houve problema, essa questão de medo, criador, relacionamento, tudo aí já foi desarmonizando todas essas questões. Então ele se esconde, e o que Deus fala? Onde estás, Adão? Onde está Adão, né? Onde estás? Por que Deus, já que é a questão das perguntas, Mateus, por que Deus fez essa pergunta? Ele não sabia? E agora eu te pergunto. Quer responder? Então diga. Não, eu quero que você pergunte. Vamos uma por vez? Pode ser não. Calma. O senhor acabou de dizer que mulher não pode ser cuidada, então eu passo com você. Sacrifício, né? Os caras que aprendem rápido, ou se esquiva rápido, né? Vocês estão aprendendo, não sei não, viu? Por que então Deus diz assim: onde estás, Adão? Se ele sabia, e ele sabia de fato. Mas acho que teve a atitude que eles iam responder para Deus. Pode ser que sim, mas eu acredito. Se ele fosse sincero. Mas
Esse ele sabia. Não, ele sabia também, ele sabia tudo isso. Então Deus não pergunta porque ele não sabe. Ele pergunta para mostrar para nós o que aconteceu com ele, estava perdido. Essa é a questão. Quando Deus pergunta, onde estás, Adão? Não é que ele não sabia, porque ele queria ver a reação do Adão. Não, ele sabia de tudo isso. Ele estava mostrando a Adão, ó, não te acho mais. O que aconteceu com você? Por que você não está mais aqui? Não, mais um mesmo. Semelhante, sim, mas Deus estava querendo mostrar isso para o Adão, né? Essa pedagogia, e para nós também o que aconteceu, quer dizer, ó, o homem agora já está perdido. Mas Deus já não sabia que eles iam pecar, que eles iam comer lá? Essa é a pergunta que você ia fazer? É. Sim, mas eu queria saber qual que é a tua dúvida específica. Que Deus já sabia que eles iam pecar. Sim. Entendeu? Aí, devido a essa consequência, esse ato que eles tiveram, aí se desenrolou a história do pecado. Né? Isso. Deus sabia. Tá, mas o que isso tem a ver com a ação do homem ou com toda a consequência que acarretou? Não tem nada a ver. Na verdade, ela está querendo dizer o seguinte: Por quê? se Deus já sabia que o homem ia pecar, então por que ele permitiu, na realidade, o pecado? Se ele já sabia, então por que? Tá bom, então vamos lá. A pergunta é essa, mas eu vou incrementar ela. Por que Deus colocou aquela árvore da ciência do bem e do mal, se Deus sabia que o homem ia ceder à tentação? Por quê? Aí a gente precisa entender um todo. O que a gente precisa entender? Deus poderia fazer o homem assim para não pecar, que não tivesse nem a capacidade de escolher? Poderia, ele teria o poder. Porém, Deus não escolheu criar essas criaturas que não tivessem vontade. Senão ia criar máquinas, robô, gente sem direito de, quer dizer, gente que não teria escolha nenhuma. Ia servir a Deus por quê então? Ué, obrigação, não tinha como não servir a Deus. E Deus nunca quis criar criaturas, seres que não o escolhessem por entender quem ele era, ou seja, livremente. Então por que Deus coloca aquela árvore do jardim, no jardim da ciência do bem e do mal? Para que o homem decidisse livremente decidir servi-lo e amá-lo. Porque essa é a relação que Deus quer e sempre quis. Porque Deus quer uma relação de amor. Não existe amor se não existe liberdade, irmãos. Não existe amor se não existe liberdade. Se alguém tem um relacionamento com o outro, faz alguma coisa para o outro, se não é pelo amor, é pelo interesse, é pela opressão, é pela ameaça ou por qualquer outra coisa, não existe amor. E o relacionamento que Deus intencionou para esses seres humanos era um relacionamento de amor. E para haver amor tem que haver liberdade. Só que quem ama corre risco. Quem dá liberdade ao outro corre risco. Eu vou tentar exemplificar numa ilustração aqui. Eu pensei que eu tinha contado isso para vocês. Professor, foi daí que veio o livre-arbítrio? Mais ou menos. Deixa eu contar aqui a ilustração e a gente complementa aí essa questão. Eu, inclusive, até trabalho que seria o livre-arbítrio. Imaginem só um rei. Aí, se eu contei, vocês falam, você já falou isso aí, André, tá? Eu vou ver se eu crio outro negócio aqui na hora, ao vivo. Um rei, que eu acho que essa ilustração ela esclarece muito a respeito desse assunto. Um rei, aliás, um príncipe, né? Estava no seu palácio e ele decidiu um dia: eu vou dar uma volta aí pelo reino. Ele se despiu das suas vestes realezas e se disfarçou como um camponês normal. Foi dar uma volta e tal, viu lá uma camponesa, achou linda, voltou para o palácio, disse: pai, eu queria casar com a camponesa que eu vi nas terras assim, assim, assado. O rei manda então um mensageiro até aquela família e diz assim: olha, meu filho quer casar com a sua filha. A família se sentiu assim, qual que é o nome da casa agora? Eu esqueci. Como? Mega. E se sentiu, imagina só, né? Uma família então afrodescendente, pobre e etc e tal, um rei, né? Eles se sentiram honrados. Nossa família vai passar a ser parte da família real? Claro, deram a filha. E a filha foi. Casou, aquela pompa toda e tal, aquela coisa toda. Depois de pouco tempo, eles casados, o príncipe, ele passa assim, no palácio, vê a princesa cabisbaixa, triste. E pergunta assim: o que foi, minha princesa? O que te aconteceu? Por que estás triste desse jeito?
Tem alguma coisa que eu não faço para te deixar feliz? Alguma coisa que você precise? O que está acontecendo? Ela disse, eu não te amo. Como você não me ama? Eu não sou um bom esposo para você? Eu não sou carinhoso? Eu não supro todas as suas necessidades? Você não casou comigo? Casei, mas eu não te amo. Por que você casou? Ela falou, não tive escolha. Eu fui dada. Não tinha outra escolha. Aí ele disse assim, mas o que eu faço para que você me ame? Aí ela disse assim, deixa eu ir embora, viver minha vida. Ele disse, não, mas se eu fizer isso, eu corro o risco de você não voltar, se apaixonar por outro, casar com outro. Ela disse, é verdade, você vai correr o risco, se me der a liberdade de me perder. Agora, se eu voltar, eu vou voltar por amor. Se eu voltar, eu vou entender que você é meu objeto de amor. E é por causa da liberdade que eu vou ter escolha de te amar. E só existe amor quando existe a possibilidade de não amar. Foi o que Deus fez com o ser humano. Exatamente o que Deus fez com o ser humano. E todos nós que voltamos, todos nós que retornamos, nós somos esses que disseram, Senhor, nos deu a liberdade, amamos outros, nos distanciamos de Deus, mas voltamos porque entendemos que Ele é Deus e é digno de ser adorado. Porque sem liberdade não haveria amor, irmão. É exatamente isso. Deu para esclarecer? Eu também. Claro, amados. Mas é justamente isso que Deus fez. É justamente isso que Deus proporcionou. Quando Ele criou seres humanos com liberdade, que é o livre-arbítrio, a capacidade de decidir, Ele estava querendo que esse ser humano não servisse por outro motivo a não ser por entender que Ele é esse Deus amoroso e por amor. Deus só traz as pessoas a si através do amor, não pelo seu poder. Deus não usa o seu poder. Isso seria muito mais fácil, né? Deus, com um pensamento, todo mundo caía de joelho, é o Senhor e acabou. É sério, não é não? Só o pensamento de Deus, o poder. Deus, a Bíblia diz que nos constrange pelo seu amor. Ele nos atrai pelo seu amor. Deus só salva pelo amor. Deus, se não for pelo amor, é pela dor. Não, não, não. A Bíblia não fala isso, a Bíblia não ensina isso. Se não é pelo amor, é pelo amor. E se não for pelo amor, Deus não traz. Tá certo? Deus quer que as pessoas o sigam entendendo quem Ele é. Olha que coisa interessante. Tem muitas pessoas que servem a Deus por causa das benesses, por causa do benefício, né? Por causa de que Deus pode proporcionar. Essas pessoas não amam a Deus, eles querem o que Deus pode dar para essas pessoas. Muitas pessoas estão na igreja assim. Esse Deus que agora resolve a sua vida, né? Porque o dia que Deus resolve deixar a pessoa passar por um processo adverso, só pessoas duvidam inclusive do amor de Deus, quando não abandona Deus, blasfema de Deus, aquela coisa toda que a gente já sabe que acontece com um monte de gente, né? Porque eles não amam a Deus, eles amam o que Deus pode dar para eles. Eles não se aproximam de Deus com um sentimento de gratidão, de desejo da presença de Deus, não é? Porque através da oração Deus pode me dar uma tal coisa, eu vou orar até Deus dar. Não é? Eu não oro por causa da presença de Deus. A minha motivação não é a presença do Senhor, não é querer contemplar a face de Deus, é porque Deus pode me beneficiar. Isso é uma ideia equivocada. Então o que acontece? O Satanás, ele chegou a Deus e disse assim, aliás, não foi nem Satanás que chegou a Deus, não. Foi Deus que disse para Satanás, tu viu lá o meu servo Jó? Homem sincero, reto, temente a mim, se desvia do mal. Satanás disse, mas é em vão também, se o Senhor tem dado tanta bênção para esse camarada, é em vão que ele te serve? É de balde que ele te serve? Não, ele se cerca de bens, tem dado saúde, riqueza, família abençoada, esposa, filhos e tal, ele te serve por causa dessas coisas. Satanás estava acusando, não era Jó de infidelidade, era Deus de comprar a adoração de Jó. Mas esses serizinhos aí te servem porque o Senhor dá saúde, dá vida, dá bênção. É por isso que eles gostam de você. É por isso que eles ficam assim, domingão, levantando as mãos e tal. Tira a família, tira a família dele, mata os filhos dele. Aí Deus disse, tá bom, vai lá e faz isso aí então. Aí Satanás vai e faz. Aí de novo Deus disse, aí, viu lá? Se Deus fosse cearense, né? E aí macho, viu lá? Viu lá? Mas ele só perdeu filhos. Não é nada. Tira os bens pro senhor ver. Tirou os bens. E aí macho, viu lá?
Tira a saúde, você vai ver que saúde do cara, se o cara não tem saúde, ele vai blasfemar na tua cara. Então vai lá, toca no seu corpo, só na alma não que é minha. Toca lá. Satanás vai lá, irmão, faz aquela desgraceira na vida do Jó. Jó, naquele estado deplorável, ele rasga suas vestes, se joga no chão. Ele disse: o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Ele foi um tapa na cara da sociedade infernal. Aí Jó mostrou ali que ele amava a Deus por entender quem era Deus. E o entendimento que Jó tinha de Deus é muito menos do que nós temos hoje, irmãos. Muito menos. Olha, amados, como que Jó denuncia a nossa infidelidade, como que Jó denuncia quem nós somos de fato, porque o conhecimento que nós temos, a presença do Espírito Santo da forma que nós temos hoje, Jó não tinha, a história que nós sabemos e ele não sabia, inclusive a história dele, que estava acontecendo, porque Jó não sabia de nada daquilo. Jó estava vivendo a sua vida ordinária, a sua vida cotidiana, e aconteceu aquelas calamidades impensáveis, inimagináveis, que talvez nenhum de nós, Deus queira, nenhum de nós vai experimentar nem um décimo de todo o sofrimento que esse homem passou na sua vida, irmão. E mesmo assim, ele não sabia de nada disso, e mesmo assim ele continuou ali, não entendendo nada do que estava acontecendo. Ele não entendeu nada, nada. Depois, lá no capítulo 38, não sei nem quanto tempo depois do início da tragédia, Deus se aproxima dele. E aí nós iríamos pensar assim: agora Deus vai explicar tudo, né? Fala: vem cá, Jó. Tu não sabe o que está acontecendo, mas olha ali, ó, pegadinha celestial, o diabo ali, ó. Não, irmão, capítulo de número 38. Não, falar de pecado, se for do jeito que tem que ser, vocês vão aqui desanimar, entrar em depressão e não volta mais, né? Eu preciso. Pronto. Eu busco a graça de Deus e mais outros artifícios aqui para ver se mantém vocês aqui acordados, inclusive. Deus, ele diz assim, Jó, aliás, Deus se apresenta a Jó, e vocês acham que todas aquelas dúvidas Deus vai tirando? Não. Ele piora ainda a situação. Diz assim: ô Jó, cinge os teus lombos como homem, que eu vou te responder. Onde tu estavas quando eu fundei a terra, coloquei as suas bases, estendi os céus como uma cortina. Quem eras tu, Jó? Onde estavas quando eu fiz isso, fiz aquilo e tal? Um monte de perguntas, e Jó não respondeu nenhuma. Deus não respondeu e não esclareceu o que aconteceu, irmãos. Olha só que coisa tremenda. Não explicou nada. Se Jó, eu sou Deus, sou soberano. Com aquela experiência, aí o Jó disse: eu só te conhecia, Senhor, de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. Acabou, irmão. Experiência que Deus proporcionou para esse homem foi um negócio enriquecedor. Ele nem quis saber das explicações. Quando eu chegar lá no céu, eu vou perguntar para Deus o que aconteceu isso, o que aconteceu aquilo. Irmão, besteiraiada, não é? E Deus não tem que explicar e nem vai explicar nada. E tem gente que acha que Deus tem que explicar as coisas. Deus não tem que explicar nada. Deus não deve explicação para ninguém. Deus não deve nada para ninguém. Aí a gente percebe então que o homem, ele foi por Deus agraciado com a bênção de existir, a bênção de ter a liberdade e a bênção de conhecê-lo, e escolhendo Deus por amor. Aí sim nós teremos a relação perfeita que Deus quer que a gente tenha. E aí o que acontece? Então esse cidadão, o Adão, né? Ele se esconde, está respondendo as perguntas dos irmãos, né? Mais ou menos. E aí o que acontece? Ele se esconde, mas ele se apresenta lá. Eu acho muito engraçada a cena, irmão. Ele se apresenta lá com um shortzinho, né? Uma folhinha de figueira. Porque eles olharam para o outro, viram que estavam nu. A pergunta minha: eles sempre não estiveram nus? Sim. Vamos ler o texto bíblico? Eu acho interessante a gente pegar aqui esse texto bíblico. Isso, Gênesis. Acho que faz sentido, porque senão se eles não tivessem nus antes de comer a maçã, eles iam estar vestindo alguma coisa. Não, vamos ver o que diz o texto, né? Bora lá. Capítulo de número 2, versículo de número 25. Versículo de número 25. Gênesis 2 e 25, exato. E ambos estavam nus, o homem e a mulher, e sua mulher, e não se envergonhavam. Isso é antes do pecado, né? Capítulo 3, o verso de número 7,
está escrito, então, isso aí depois do pecado, então, depois da desobedecer, então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus e cozeram folhas de figueiras e fizeram para si aventais, túnicas, né? Então olha só, eles estavam nus, mas não se envergonhavam. Quando eles comem, quando eles desobedecem e comem aquela fruta, a gente não sabe o que é ao certo, o irmão disse para mim é coco. Por quê? Porque ele comeu e tomou. Ai meu Deus do céu. É cada uma, né, irmão? Você tirou das caixinhas. Não é o coco que não toma e não come a carinha? Ai meu Deus do céu, a gente se diverte demais, mano. Coisa boa, né? Ganha pouco, mas se diverte. Então assim, é uma fruta, irmão. Não tente, não é maçã. Isso é uma tradição que não tem base bíblica, tá? Um negócio, né? Do latim, do derivado e tal. Não, é o pomo. É É o pomo, de onde deriva, né, maçã. Tanto é que isso aqui é chamado de pomo de Adão, né? Por que isso aqui é chamado, o gogó, de pomo de Adão? Porque diz a tradição que quando o Adão ele mastiga, come a maçã, ele se entala, né? É sério, tem uma tradição assim, parece engraçada, mas tem uma tradiçãozinha assim. Tem tanta coisa na história que a gente duvida, irmão, mas é fato, não é piada não. As coisas que eu conto aqui não são piadas, tem umas coisas que... Então era pouco? Algumas sim, né? E outras não. Não, mas... O irmão me respondeu de uma forma séria. Eu me contive pra não rir, né? O irmão tá zombando na minha cara, e ele falou na sinceridade. Ele afirmou, é coco. Aí eu dei aquela risadinha assim meio de canto e tal. Quem garante que não é, né? Não, mas não é, meu irmão. Não é nenhuma fruta. Veja bem. Olha só. A árvore da ciência do bem e do mal é um fruto que era desta árvore. É um fruto dessa árvore, é peculiar. Não existe mais isso. Esse fruto não existe. Senão seria... Essa árvore, ela foi por Deus escondida e protegida, inclusive, com querubins. Querubins, não foi? Querubins. Então assim, não existe esse fruto. Não tem, é um fruto específico que dava conhecimento ao homem e tal. Mas o que acontece? Então eles não se envergonhavam. O verso 7 diz que quando eles comeram, foram abertos os olhos deles. E aí conheceram que estavam nus. Olha só, eles chegaram a conhecer agora. Os olhos foram abertos no sentido que perderam a inocência. Tá certo? Alguns estudiosos dizem que esse casal, havia neles, né, no ser deles, uma espécie de auréola. Sabe? Auréola. Que seria mais ou menos uma vestimenta da glória de Deus, ou seja, da santidade de Deus. Os anjos não aparecem muitas vezes resplandecendo a glória de Deus, né? A santidade de Deus. O próprio Moisés, quando teve contato com Deus, ele teve que colocar um véu sobre o seu rosto, porque o seu rosto brilhava, né? Emanava uma luz. Então diz os estudiosos que pode ser que seria mais ou menos isso aí, quando eles olhavam para o outro, viam essa glória, santidade, então havia uma inocência. Quando eles comem, então, perde-se, eles perdem. E aí um olha para o outro e sente vergonha e não já tem mais um relacionamento de pureza, de santidade, de inocência, de não conhecimento do pecado, e sim agora de consciência, que até alguns dividem a dispensação. Antes o pecado, inocência, depois consciência. Mas só dos dois comeu o fruto para perder isso? Porque se você for analisar, então, quando a mulher deveria ter comido, ela não deveria ter mostrado isso para Adão. Ela deveria isso. Vamos ver um negócio interessante aqui, Mateus? Obrigado por ter... Vocês que enriquecem a aula, irmãos, é sério mesmo. É vocês que tornam a aula dinâmica. Deixa eu pegar o texto lá do Novo Testamento para afirmar o que eu vou afirmar, né? Porque senão fica assim, esse professor fala tanta coisa e eu acho que ele está viajando na maionese, porque eu não vejo essas coisas escritas na Bíblia e aí de vez em quando eu tenho que trazer a referência, né? Mas eu procuro ao máximo afirmar o que eu afirmo, sempre com conceitos bíblicos, tá? Mas é lógico que vocês devem, todas as vezes que quiserem, falar, André, mas você está se baseando em que texto? O que você está falando isso da sua imaginação, do seu achismo, ou tem alguma coisa na Bíblia que você extraiu esse pensamento? Tá? Então façam isso, me ponham à prova, por favor, para a proteção minha e de vocês. Eu vou falar daqui a pouco, senão vocês vão e vão querer ficar lendo lá e não me ouvem. Preste atenção, não preste atenção. O Adão,
o casal, melhor dizendo, a mulher é aquela que é enganada por Satanás. O homem não foi enganado. É a mulher. Foi a mulher. Está escrito isso. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo de número 14. E Adão não foi enganado. Adão não foi enganado. Mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. O homem não foi enganado. Foi a mulher. A serpente chegou para a mulher, tentou ela foi enganada e comeu. Depois ela deu ao seu marido. E aí é a questão, né? Quando ela come, automaticamente então ela perde essa santidade, ela perde essa comunhão com Deus. O homem viu isso. O homem enxergou isso. O homem percebeu que essa mulher tinha desobedecido a Deus, o Criador. Mas, amados, o homem tinha uma responsabilidade sobre a mulher, que o próprio Deus diz para ele: cuide dela. Ela é o vaso mais frágil, cuide dela. Você é responsável por ela. O homem, se fosse egoísta, poderia falar: eu não pequei, eu continuo tendo a vida eterna. Ela pecou, ela se vire com Deus, ela vai sofrer as consequências. O Adão, aqui ele tipifica o próprio Cristo, que ele escolheu voluntariamente. Ele não precisava fazer isso. Ele escolheu voluntariamente se sacrificar junto com a mulher. Ele, o Adão, fez exatamente aquilo que Deus esperaria que ele fizesse. Porque se ele não fizesse isso, ele seria egoísta. Ele trairia a sua própria natureza. E com certeza Deus iria olhar para ele e dizer assim: entrou o pecado nele, mesmo sem desobedecer, porque o sentimento egoísta entrou. Mas ele agiu como Deus esperava, por amor, se sacrificou a mulher. Este homem olhou para a mulher e disse: não, você não pode morrer sozinho, eu vou morrer com você. Eu vou morrer por você. Eu fui negligente, sou responsável, eu te amo. O amor sacrificial, que lá o apóstolo Paulo em Efésios vai dizer que o homem deve dar a sua vida pela sua esposa. E é o que Cristo fez. Tem uns querendo matar a esposa, né? Eu sei. Mas vocês percebem, amados, como que a gente muitas vezes não enxerga todo esse enredo, né? Toda essa história por trás daquilo que muitas vezes superficialmente a gente passa na leitura bíblica, só vem pelo estudo mesmo, pela reflexão isso aqui. O professor, e ele será que ele pensou realmente nisso, em querer morrer junto com ela? Ou será que ele também estava com vontade de comer a fruta? Não. Eu acredito, aqui já é uma opinião pessoal, porque não tem nada diretamente, né, que vai falar isso, mas eu acredito de fato, que o Adão, ele era um homem perfeito, era um homem que não tinha egoísmo, era um homem que amava a sua esposa de verdade mesmo, a ponto, inclusive, de sacrificar por ela. Então, quando ele faz aquilo, ele faz na consciência, ele não faz enganado. Enganado foi a mulher, ele não foi enganado, e não tinha nele nenhum desejo para pecar. Na realidade, você vê que nem ela come por vontade. Ela come Enganada, por indução, ela foi ludibriada, seduzida. Então a mulher foi enganada, o homem não. E o homem morre por amor. É o que Deus esperava dele. Exatamente. Tipifica o próprio Cristo. A pessoa, que coisa tremenda, diga, Mari. Se Adão e Eva tivessem obedecido, e Sim. não tivessem comido, será que os seus filhos, já Satanás já estava lá, né? Ele usou a cobrinha lá? Possivelmente, Se os filhos tivessem, será que eles poderiam ser induzidos em vez dele? toda opinião minha agora vai ser sempre uma conjectura, uma dedução, uma suposição. Mas provavelmente, porque assim, eles não geraram filhos antes de pecar. Se eles tivessem gerado os filhos antes de pecar, eles gerariam filhos segundo a sua imagem e semelhança, ou seja, sem pecado. E não é isso que acontece, a gente vê no capítulo 5 de Gênesis, dizendo que agora esse casal gera filhos segundo a sua imagem e a sua semelhança, não mais a de Deus, porque eles já não tinham mais a imagem e semelhança de Deus, ou pelo menos aquilo tinha sido prejudicado muito, que ainda nós temos, né, irmãos? Em certa medida, a imagem e semelhança de Deus. Não tem nada a ver com estético, visual, físico, tá? Não tem nada a ver, pelo amor de Deus. Mesmo porque Deus seria feio demais se fosse parecido com alguns aí. Então não tem nada a ver essa imagem e semelhança estética, física, não tem nada a ver. Mas assim, nós ainda temos alguma coisa, ainda foi preservado, Deus deixou em nós algumas porção ou proporção de imagem e semelhança. Mas eles já não tinham mais a imagem e semelhança de Deus. Não tinham mais, então eles não poderiam mais gerar filhos. Mas se eles não tivessem pecado, iriam gerar filhos segundo a imagem e semelhança de Deus, ou seja, outros seres humanos como eles, perfeitos.
Se esses seres humanos iriam ou não ceder à tentação, não se sabe. É uma coisa que a gente nunca vai saber na vida. Mas o que a gente sabe é isso que aconteceu, né? E isso, de fato, é o que Deus quer que a gente saiba. E o resto, a gente nem tem capacidade de saber e nem tem nem por que saber. Exato, exatamente. Tudo bem, meus queridos? Vocês estão meio calados assim? O que aconteceu? Vamos lá. Então, eu queria, com essa aula, justamente, trazer essa questão do efeito do pecado, que o pecado causou, inclusive desde a sua origem. E aí, eu queria falar isso ainda hoje, vou falar em nome de Jesus. Então, o cidadão lá, aparece lá com a túnicazinha, né? Uma folhinha de figueira. Sim. O que isso representa? Bom, então eles viram que estavam nus, vamos se apresentar diante de Deus, vamos cobrir as nossas vergonhas, tá? Vamos cobrir as nossas vergonhas. Olha que coisa interessante, você vê duas criancinhas peladas, uma diante da outra, não existe essa malícia nossa, isso é a maldade nossa, a cobiça nossa, o pecado nosso. Duas criancinhas não tem essa, e eles não tinham, mas depois que entra o pecado, aí complica tudo. Então eles viram lá, a gente não pode se apresentar diante de Deus assim. Foram lá com aquela vestezinha. Deus olhou assim, não tem como, vocês querem cobrir a vergonha de vocês? Vocês acham que pode fazer alguma coisa para cobrir a vergonha de vocês? Vocês acham que tem capacidade de realizar alguma obra para que se apresente diante de mim? Deus fez o quê? Está implícito no texto, não está explícito, ou seja, não está escrito que Deus foi lá, matou um animal, sacrificou o animal, derramou o sangue e fez as vestes. Mas, irmão, é lógico, se Deus fez uma veste de pele de animal, ele fez o que com o animal? Matou. Né? Ele não fez assim, ó, e saiu a pele e o animal ficou vivo. Então, ele mata. Inclusive tem o tipo, né? Que desde esse momento Deus estava mostrando, ó, sangue tem que ser derramado, alguém tem que ser morto, para que vocês, seres humanos, se apresentem diante de mim novamente. Então é Deus que principia isso, é Deus que faz isso. Então Deus vai lá, mata o animal, derrama o seu sangue e aí veste o homem. Olha que coisa interessante. A permanência do homem sempre foi através de um sacrifício. E sempre da iniciativa e providência de Deus, sempre, sempre. Aí tem o segundo caso, que é o Caim e o Abel. Os dois vão cultuar a Deus, né? O Caim leva o quê? Obra das suas mãos lá, que era o que ele plantou e tal. Vai lá oferecer a Deus, Deus disse, não, recebo não. Mas o que o Abel leva? Não, Os animais lá, o animal? gordura, né? Gordura. Que foi derramado sangue. Sim. E aí Deus aceita. O copeiro e o padeiro que estavam lá com José na prisão. O padeiro, eles tiveram dois sonhos. O padeiro, o sonho dele, a visão era que um cesto, né, estava sobre a sua cabeça. Ele era o padeiro do rei. O cesto estava sobre a sua cabeça, pão com obra de padeiro. Ou seja, o padeiro fez aquilo, o padeiro realizou aquilo. Então o cumprimento da profecia foi o quê? Tu serás morto, não vai ser restituído no teu cargo, vai morrer, sair da prisão para morrer. O copeiro do rei, ele disse que no sonho tinha uma taça de vinho na sua mão, uma taça, o vinho já ali, pronto. Ele não plantou uma vinha, ele não colheu uma uva, ele não fez o vinho, não pisou o lagar, ele não colocou ali, já estava na mão dele providenciado aqui, e ele foi salvo e restituído no seu cargo. E se a gente pega outras passagens mais e a história de Israel, toda a tentativa de Israel agradar a Deus por meio da obediência, por sacrifício, por não sei o que, irmãos, nada deu certo. Aí vem Jesus, aí derrama o seu sangue, aí sim Deus fala, agora sim, agora vocês estão resgatados da vossa vã maneira de viver. Olha que coisa linda, que por tradição vocês receberam dos pais de vocês, não como prata ou ouro, qualquer coisa corruptível vocês foram comprados, mas como o sangue de um cordeiro imaculado e incontaminado, que é o que nós lemos. Vocês percebem então que o pecado fez com o ser humano conosco, nos destituiu de toda a possibilidade de agradar a Deus, e continua fazendo isso nas nossas vidas. Nós temos possibilidade de agradar a Deus? Não temos, irmãos, não temos. Por que nós nos relacionamos com Deus? Por causa de Cristo, sua obra única e suficiente, que nos dá a possibilidade de falarmos com Deus, de adorarmos a Deus, de sermos abençoados por Deus. Então é por causa de Cristo, tá certo? Por conta de Cristo.
Hebreus capítulo de número 10, verso número 19, 20, 21, 22, 23. Vamos ler o texto? Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário de Deus, pelo novo e vivo caminho que Ele tem nos consagrado, pelo seu sangue. Olha que coisa interessante. Pelo seu sangue, capítulo de número 10, verso 19, 20. Se quiser ler até o 23, eu acho interessante. Mas o 19 e o 20, leia, por favor. Até o 23. Por isso, irmãos, por causa da morte de Jesus na cruz, nós temos completa liberdade de entrar no lugar santíssimo. Por meio da cortina, isto é, por meio do seu próprio corpo, ele nos abriu um caminho novo e vivo. Até o 23, até o 23. Nós temos um grande sacerdote para dirigir a casa de Deus. Portanto, cheguemos perto de Deus com um coração sincero e uma fé firme, com a consciência limpa das nossas culpas e com o corpo lavado com a água pura. Guardemos firmemente a esperança da fé que nos professamos, pois podemos confiar que Deus cumprirá as suas promessas. Isso, até o 23, né? Foi? É isso mesmo. Só até aí, irmão. Obrigado. Amados, A Bíblia dela é diferente. é outra versão, mas aí o que quer dizer é a mesma coisa que está nas outras, né? Que é o seguinte, que a maioria está aí escrito: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. A gente precisa lembrar de todo aquele ritual, liturgia que tinha para se chegar a Deus e adorar a Deus, né? Entrava lá, pegava o cordeiro, dava para o sacerdote, ele imolava, derramava o sangue, ia lá no altar, oferecia o sangue, queimava lá o cordeiro, a gordura, então era deixar de lado. O sacerdote ia até a pia de bronze, se lavava, entrava no santuário e tinha lá o castiçal, a mesa do incenso e a mesa dos pães da proposição, e depois do véu havia a Arca da Aliança, que era a representação da própria presença de Deus, que uma vez por ano um único sumo sacerdote entrava lá para expiar esse sangue que lá atrás, né, nessa liturgia toda, nesse templo, ele foi sendo oferecido. Então cada coisa tem a sua simbologia. Então o cordeiro morto pelo pecado das pessoas, o sangue que foi o preço pago, né? A gordura que é a essência da vida, não poderia nenhum sacerdote comer, também teria que ser queimada e oferecida a Deus. Para entrar na presença de Deus teria que se limpar, né? Se limpar lá, se purificar na pia de bronze. Tinha lá então, quando entrava no lugar santo, o castiçal que representava o Espírito Santo que estava iluminando esse caminho, o incenso ali, que eram as orações, as intercessões levadas a Deus, e a mesa dos pães da proposição, que era a comunhão proporcionada por Deus. Depois de todo esse ritual, então, e aí o sacerdote, o sumo sacerdote, uma vez no ano entrava lá, espargia o sangue e Deus descia ali naquele propiciatório. Ali era propiciado, então, essa reconciliação entre Deus e o que representante de todo o povo, consequentemente da humanidade. Então havia todas essas barreiras, essas questões. A Bíblia vai dizer então que esse véu ele foi rasgado de alto a baixo quando Jesus morreu, lembra? Na cruz, esse véu. Ou seja, e o sangue traçou esse caminho. Esse acesso a Deus está agora a todos possibilitado. Todo ser humano, através de Cristo, pode se relacionar pessoalmente com Deus. Meu Deus, ninguém deu glória a Deus. Tá bom, deixa pra lá. Aleluia. Sim. Rapaz, numa notícia dessa vocês não é possível. Olha, irmão, que eu acabei de dizer, que a Bíblia diz que nós temos acesso, nós todos, qualquer um de nós, irmãos, acesso, e isso é literal, a Deus, a presença de Deus. E daqui a pouco a gente vai fazer isso, nós vamos orar. E esse ato de oração é onde nós estamos entrando na comunhão, onde o Espírito Santo se manifesta em nós, onde o próprio Deus desce até nós, irmãos. Não é nem onde a gente vai, é onde Ele desce até nós e derrama essa comunhão, esse prazer, onde nos transmite vida. É por isso que nós estamos sentindo a presença de Deus agora, porque esse acesso está aqui disponibilizado. É por isso que, embora os nossos pecados nós cometemos hoje, não vou falar nem
dos outros dias, tá certo? Da última ceia, nem da última aula. Eu estou falando de hoje. Mesmo assim, essa presença de Deus, essa graça de Deus está aqui, irmãos, acessível a todos nós. Aqui na igreja, na esquina, se a gente sair e ali elevar o nosso pensamento, abrir o nosso coração, falar com a nossa boca e dizer: papai, meu filho, estou aqui. E ele confirma isso com a sua presença, com a sua graça. Isso é literal, não é? Olha que coisa linda. O véu foi rasgado. Sabe o que os religiosos querem fazer? Costurar o véu de novo, irmão. Os Gálatas fizeram isso. Não é pela lei, é pela obediência, é pelo mérito. Querem fazer todo o ritual para se aproximar de Deus. E o Evangelho diz: não. Está tudo feito. Está pago. Está quitado a dívida. Colossenses 2,14. A cédula que era contra nós foi rasgada, foi cravada na cruz, aqui diz o texto, irmão. Não tem mais dívida nenhuma. Nós podemos agora se aproximar de Deus. André, mas eu pequei, mas o sangue de Jesus já resolveu isso, irmãos. Eu peco, a partir do momento que eu falo: Senhor, já era, irmão. O Espírito Santo já renova assim, ó, já cobre a gente com sangue vermelho assim. E Deus, estou aqui para renovar a tua vida. Porque não há pecado maior que você possa cometer que o sangue do meu filho não possa te perdoar. Não existe, irmão. É por isso que mesmo pecadores do jeito que somos, nós continuamos louvando a Deus, sentindo a presença de Deus, glorificando a Deus, tendo vida eterna. Estamos na mão de Deus. Não há pecado mais poderoso do que o poder de Deus e segurar nós na sua mão, pela sua graça, pela obra de Cristo. Não há demônio, não há inferno, não há tentação. Não há, amados. É Deus que garante esse negócio. É por isso que nós estamos na segurança da salvação. Por isso que eu não temo. Eu não temo a morte, eu não temo. Não tem como. Eu confio em Cristo. Tu quer falar? Sim, claro, por favor. É possível a vontade de Deus ser manifestada através do pecado? Não acredito, porque como dizem aí, Deus escreve certo com linhas tortas, né? Eu não acredito que Deus usará o pecado, por exemplo, para fazer a sua vontade. Não acredito, porque senão eu acho que Deus estaria contradizendo o seu próprio caráter bom, santo, em usar um meio ilícito. A gente tem uns ditados que é bem estranho, né? Os meios justificam os meios. O fim justifica os meios, né? Então Deus é justo de ponta a ponta. Porque a minha dúvida é a seguinte: se Adão e Eva, pode ser a vontade de Deus também que ele seja dado livre-arbítrio para a gente, e ele tinha que comer aquele fruto da sabedoria. Olha, irmão Vanderlei, eu não posso